Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos atender a sugestão enviada por uma inscrita aqui do canal. Utilizar as funções desloc, soma e corresp juntas em uma situação real do dia a dia. Vamos fazer um cenário comum em empresas, controle de estoque dinâmico. O objetivo será criar um relatório que permita calcular automaticamente o total de produtos vendidos em um período específico, sem precisar ajustar manualmente as fórmulas. Esse tipo de solução é ideal para quem lida com controle de estoque, relatório de vendas ou até análises financeiras. Então, se você quer otimizar seu trabalho no Excel, continue comigo e vamos para a prática. Vamos primeiro recapitular essas funções com um exemplo prático. Começamos com uma tabela de vendas referente a um ano, que ao selecionar um mês específico, some automaticamente. Na coluna A, temos os meses de janeiro a dezembro. Na coluna B, temos os valores de vendas. Na coluna D, o mês a ser somado. Na célula D2, vou inserir uma validação de dados para que a seleção do mês fique mais dinâmico. Então, seleciono a célula D2, na guia Dados, no grupo Ferramentas de Dados, vou em Validação de Dados. Escolho Lista. E em Fonte, eu seleciono os meses. Estou ok e eu já tenho aqui os meses inseridos aqui, então na minha tabela. Na célula E2, vou inserir a função corresp. Esta função vai buscar a posição do mês inserido na célula D2. Então, olha lá. Igual corresp. Primeira coisa que o corresp me pede é o valor procurado. O valor procurado é abril, ou então o que estiver na célula D2, ponto e vírgula. A matriz procurada é onde estão os meses, então seleciono os meses, ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata, então é 0. Então a minha função corresp está pronta e ele vai trazer a que posição abril está na tabela. E abril está na 4ª posição, contando da célula 2 até a célula 5. Vai dar o número 4. Muito bem, então aqui nós já sabemos que abril está na posição 4. Então o 4 não se refere a abril, número 4, nem maio, número 5. Sim, a posição. Poderia ser outro número. Deu a casualidade de ser 4, que corresponde também a abril. Mas 4 é a posição dele na tabela. Na célula F2, eu vou inserir a função desloc e a função corresp juntas, para que traga o valor da venda correspondente ao mês escolhido. Então, olha lá. Aqui eu já deixei, inclusive, a sintaxe da função desloc, para quem não lembrar. Então, vamos lá. Igual a desloc. O que ele me pede? A referência. No caso, a referência é B1, ou seja, partindo da célula B1, ponto e vírgula. Eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre desloc e eu vou deixar para vocês o card aqui em cima. Então, seguindo aqui, ele me pede a linha. A linha, para mim saber que linha é, eu vou usar a função corresp. Então, olha lá, corresp de D2, ou seja, de abril. Eu quero saber aonde, em que linha está abril, né? Vai trazer para nós o 4. Então, olha lá, ponto e vírgula, A2 a A13, ponto e vírgula, 0. Fecho a função corresp. Agora ele nos pede, eu vou botar o ponto e vírgula, ele vai nos pedir a coluna. A coluna é a mesma coluna, então eu vou botar 0, porque eu não quero que ele saia dessa coluna, então é 0. Os outros argumentos não são obrigatórios, são entre colchetes. Então aqui, neste caso, a função termina aqui. E ele vai nos trazer então o valor de R$3.000. Por quê? Porque ele está partindo de B1 e deslocando 4 células para baixo. 1, 2, 3, 4. Foi o que então a função desloc trouxe para nós, a partir do resultado do corresp, que é o número 4. Na célula G2, vou somar o valor de 3 meses a partir do mês de abril. A função desloc pega as vendas do mês de abril, maio e junho. E a função soma agrega os valores. Então, olha lá. Igual a soma desloc. Desloc é B1
ponto e vírgula. Linha eu vou trazer a partir da função corresp. O valor procurado é D2, ponto e vírgula. A matriz procurada é janeiro a dezembro, ponto e vírgula. Correspondência exata é 0. Fecho o parênteses da função corresp, ponto e vírgula. Agora me pede coluna. Coluna é 0, eu não quero que ele saia desse movimento para lado nenhum, ponto e vírgula. E eu quero que seja 3 meses, abril, maio e junho, então é o número 3. Fecho o parênteses da função desloque e fecho o parênteses da função soma, e ele vai trazer o valor de 8.950, que é abril, maio e junho. Na fórmula anterior, eu informei quantos meses eu queria, inserindo o valor manualmente. Mas o objetivo é ser o mais dinâmico possível. Então eu vou adicionar mais uma validação de dados na célula D2, com a lista dos meses. D2, validação de dados, lista, fonte, janeiro a dezembro, ok. Bom, agora está inserido então os meses. E eu vou aqui inserir a função corresp, para que a gente fique visualmente vendo qual é o número correspondente. Então, igual, corresp, valor procurado é junho, ponto e vírgula, a matriz procurada é janeiro a dezembro, ponto e vírgula, correspondência exata 0. Então, está ali, junho é o número 6. Casualmente está equivalendo, né, junho e 6, mas aqui não é o equivalente ao junho, que seria 6. É a posição de junho na tabela. Agora eu vou inserir a fórmula para ficar mais dinâmica, né, aqui, para que a gente consiga, somente mudando os meses de início e final, termos o valor ali dinamicamente, sem que nós tenhamos que mutar o número na função. Então, olha lá, igual a soma, desloque de B1, ponto e vírgula. Para linha eu vou usar a função corresp novamente. O valor procurado é abril, né? D2, ponto e vírgula. A2 a A13, ponto e vírgula, quero correspondência exata, então é 0. Fecho o parênteses da função corresp, ponto e vírgula. E aqui está nos pedindo a coluna. A coluna é 0, porque eu não quero que saia daquela, né, que se movimente. Então, ponto e vírgula. Agora nos pedindo altura. E para altura eu vou usar mais uma função corresp. Então, abro parênteses, corresp, D3 agora, de junho, ou seja, que está na célula D3, ponto e vírgula, A2 a A13, ponto e vírgula, quero correspondência exata, é 0, fecho o parênteses, e aqui eu vou subtrair de uma outra função, corresp. Então, corresp, o valor procurado é D2, ponto e vírgula, A2 a A13 é a matriz procurada, ponto e vírgula, correspondência exata é 0, fecha a função corresp. Só que aqui eu tenho que somar mais 1, porque senão vai dar o resultado não dá certo. Então, mais 1, fecho o parênteses da função, das funções corresp, fecho o parênteses da função desloque e fecho o parênteses da função soma. E dou um Enter. Então está ali 8.950. Se eu não colocasse mais 1, ele ia selecionar abril, maio e junho. Ia deixar um mês de fora, porque 6 menos 4 é 2, entendeu? Então ele pegaria só abril e maio. Então tem que sempre somar mais 1 para que ele pegasse abril, maio e junho. E agora ficou dinâmica a nossa fórmula. Se eu trocar aqui para julho, ele automaticamente soma certinho para nós. Então, abril, maio, junho e julho. Vejam que em cima não mudou nada. Eu teria que mudar manualmente. Então, agora está bem dinâmica a nossa fórmula. Agora vamos para a planilha de controle de estoque dinâmico. Temos uma tabela com os 12 meses do ano e 3 produtos, A,
B e C, com as devidas quantidades vendidas. Em F1, vou ter o produto. Em G1, o mês inicial e mês final em H1. Vou seguir validação de dados para as colunas. Então, produto, validação de dados, lista, fonte, produto A, B e C. Ok. Então aqui nós temos os nossos produtos. Mês inicial, validação de dados, lista, fonte, janeiro a dezembro. Então aqui nós temos o mês inicial. E vamos fazer o mês final, validação de dados, e agora nós temos o mês final. Feito isso, vou desenvolver as fórmulas. Em G3 e H3, vou inserir a função corresp para que me traga a posição do mês na tabela. Então, igual a corresp, valor procurado, G2, ponto e vírgula, matriz tabela A2 a A13, ponto e vírgula, 0, porque eu quero um valor exato. E aqui na H3 a mesma coisa, igual a corresp, valor procurado, matriz procurada, ponto e vírgula 0. Então está aqui. Então, abril 4, agosto 8. Agora vou utilizar a função desloque para definir o intervalo do produto escolhido. Na célula H5, vou inserir a fórmula. Igual, desloque. A referência é B1, ponto e vírgula. A linha vai ser G3, ponto e vírgula. Para coluna agora eu vou usar a função corresp. Então, corresp F2, que é o produto, ponto e vírgula, B1 a D1, ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata, fecho parênteses, menos 1, ponto e vírgula. Agora eu vou vir com a altura da célula H3 menos G3 mais 1. Mais 1. Fecha o parênteses. E agora, quando eu fechar, ele vai despejar na tabela, tá? Dinamicamente, os valores. Então tá ali. Né? Veja que neste caso a função despeja os valores referente ao intervalo determinado, de forma matricial. Eu não consigo deletar um número aqui no meio. Eu teria que deletar a função aqui em cima. Eu vou aqui selecionar de janeiro a dezembro. Eu quero colocar aqui uma formatação condicional. Então aqui eu vou selecionar os 12 resultados. Vou vir página inicial, formatação condicional, regras, é maior do que. Então aqui eu vou colocar 0, maior do que 0. E eu vou clicar aqui para escolher a formatação. Neste caso aqui, eu vou colocar a fonte, eu quero em negrito, a borda, nem vou querer borda, só o preenchimento, vou querer um preenchimento, e a cor vou deixar automático aqui. Vou dar OK, e vou dar OK. Agora eu vou diminuir aqui para abril. Vejam que conforme ficou dinâmica aqui, né? Dinamicamente ele vai mudando e vai colocando cores
conforme eu mudo aqui. Fica bem mais interessante. Vou finalizar com a função soma. Então, igual a soma, desloque B1, ponto e vírgula, G3, ponto e vírgula, corresp F2, ponto e vírgula, B1 a D1, B1 a D1, ponto e vírgula, 0, que eu quero o valor exato, fecho parênteses, menos 1, ponto e vírgula, H3 menos G3, mais 1, fecho, desloque e fecho soma. Está ali 1.250. Se eu pegar aqui esses valores, né, vai dar o valor de 1.250. Se eu mudar então aqui agora para julho, dinamicamente já muda. Se eu mudar aqui também para janeiro, ele dinamicamente muda o valor e muda também, né, aqui a lista. Ficou tudo bem dinâmico. Eu também posso trocar o produto, né? No caso aqui eu estou o produto A, se eu pegar o produto B, né? Ó, 85 de janeiro a abril, 85, 90, 95 e 88. Se eu trocar, eu posso também pegar o produto C. Então ficou totalmente dinâmico, eu posso trabalhar com os produtos, eu posso trabalhar com os meses iniciais e meses final. Nossa tabela ficou bem automática. Eu poderia ter usado a função corresp dentro da fórmula, mas para uma questão didática, vou deixar desta maneira, já que no primeiro exemplo usei a função corresp dentro da fórmula, mas pode ser usada sem problema, só tem que ter cuidado, pois ficará uma fórmula grande. Você também pode ocultar aqueles números, se quiser que a planilha fique mais limpa. A planilha está finalizada. Se gostou da aula, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Este canal é pensado para você. Se ficou com alguma dúvida, tem sugestão de algum vídeo, elogio ou crítica, escreve para nós nos comentários. Nossa equipe ficará muito feliz em responder a você. Grande abraço a todos e todas.